Oi, crianças, tudo bem? Eu preparei um vídeo para vocês, né? Todo especial, a pedido de alguns aluninhos, né? Papais e até vovós que pediram que eu pudesse preparar uma história especial para mandar para vocês. Tá ouvindo? Já que infelizmente agora nós não temos jeito de estar junto, compartilhando as nossas histórias, eu vou gravar alguns vídeos para estar enviando para vocês, tá bom? E hoje, para começar, eu tô aqui com algumas coisas que eu vou fazer uma dinâmica, que depois desse vídeo, né, logo após eu vou gravar o outro, com uma história que eu achei bem interessante, falando sobre boas notícias, tá bom? E para começar aqui, eu vou precisar de ajuda. Infelizmente, vocês não podem estar aqui pertinho de mim, mas aqui na nossa caixinha aqui, ó, eu preparei e coloquei os nomes de todos vocês aqui, tá bom? Desde os pequenininhos até os maiorzinhos para estar participando da nossa dinâmica, tá bom? E eu vou pôr a caixinha aqui de lado, eu não vou olhar, tá bom? Não vou olhar e eu vou tirar uns nomes para estar participando aqui com a gente na nossa dinâmica, tá bom, crianças? Então vamos lá, vamos ver que nome que eu vou tirar aqui. Eu tirei a Ana Gabriele, aqui ó, a Gabi, a nossa Gabizinha, tá bom? A Gabi tá aqui, eu vou pôr o nome aqui. Tirei a Sara, tá aqui. O Isaac, tá aqui o nome do Isaac. A Larissa, tá aqui. O nome deles estão aqui. E eu vou pegar aqui com a minha canetinha e vou escrever o nome de Jesus aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui. Jesus Cristo. Tá bem, crianças? E aqui, vamos deixar aqui de ladinho, tá bom? E aqui nesse jornal que eu tenho aqui, ó, o jornal que eu arrumei, é um jornal de Barretos que eu imprimi aqui. E nesse jornal, ele tem diversas notícias, tá bom? Notícias variadas. E como nós já sabemos, nos jornais, eles têm muitas notícias importantes. Pra falar a verdade, são raríssimas notícias que são boas. A maioria delas são más e tristes, tá? Nesse aqui a gente tem a notícia sobre a polícia militar, nós temos sobre decreto jurídico, temos aqui sobre vigilância sanitária, sobre, deixa eu ver aqui, o clima, né, que é quando o tempo tá mais quente, quando tá mais frio, que é muito importante pra gente. Temos notícia sobre um passarinho aqui, ó, um gavião machucado. E temos também sobre uma notícia muito ruim, que é sobre esse vírus horroroso que tá assustando muita gente por aí, né? Enfim, a maioria das notícias aqui são ruins, raríssimas boas. E essas notícias aqui, elas são espalhadas por todo o meio que a gente vive, tá bom? Notícias para todo lado são só notícias, tá? E eu vou pegar esse jornal nosso aqui e vamos espalhar as notícias. Aqui eu coloquei esse EV azul representando o espaço em que a gente vive, tá? O meio que nós vivemos. E eu vou pegar aqui e vou espalhar as notícias, tá bom? Aqui eu vou cortar aqui em pedacinhos pra gente tá espalhando as notícias aqui, tá bom? Tudo espalhadinho aqui. Vamos espalhar mais essas notícias, né? Aqui. Tudo espalhadinho no meio que a gente vive. Notícia vai pra todo lado. Boas ou ruins, elas ficam espalhadas, tá certo? E aqui tá o nome das crianças que estão nos ajudando aqui hoje na aula, tá bom? Com o nome de Jesus atrás. Cada uma tá escrito com um pedacinho, mas todas formam o nome precioso de Jesus. Aí nós vamos espalhar aqui, ó, misturar no meio dessas notícias aqui, tá bom? Tudo misturado, porque é assim que nós vivemos. Espalhados por esses lugares onde a gente vive e cercado de notícias, tá? E aqui nós vamos encontrar os nomes de vocês aqui, tá bom, crianças? Aqui eu já encontrei o da Gabi, tá? Já encontrei aqui o do Isaac.
o da Larissa e o da Sara. Eu já encontrei aqui, coloquei tudo junto aqui, ó. Saímos de perto de todas essas notícias más e colocamos aqui. E formando esse nome Jesus Cristo, o que eu quero passar para vocês é que cada um aqui carrega o nome precioso do Senhor Jesus. O mundo, os jornais, a internet, revistas, eles espalham notícias ruins, a notícia de tudo o que está acontecendo no mundo em que a gente vive. E nós aqui, ó, a Sara, o Isaac, a Larissa e a Gabi, elas são comissionadas. Nós vivemos nesse mundo aqui. Nós, os cristãos, as criancinhas de Jesus, elas estão nesse mundo, na escola, na vizinhança, na casa dos parentes. Sabe para quê? Como soldadinhos do Senhor Jesus, levando as boas novas, sabe? E o que a gente tem que fazer? Sempre falar boas notícias de tudo que a gente tem aprendido. Fale bem da igreja, fale de bons hinos, fale bem da escolinha e de todas as histórias maravilhosas que nós temos aprendido na escolinha. Isso são boas notícias. E no meio a tanta notícia ruim, nós temos que ser a boa parte desse mundo. Nós temos que ser a luz, tá bom? Então, sempre que a gente tiver a oportunidade de espalhar boas notícias, sabe qual é a notícia mais importante que nós temos que espalhar? Do nosso Senhor Jesus. Ele é a melhor notícia que nós podemos dar, porque Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Libertador. É Ele que nos cura, que nos protege e que nos abençoa. E Ele tem preparado para nós, a melhor notícia é essa, Ele tem preparado uma linda cidade, que é para onde nós vamos morar com o Senhor Jesus. E vamos fazer isso, crianças. Ser a boa parte, sempre ser responsáveis por espalhar boas notícias. E quando vir uma notícia ruim, de morte, de dor, de tristeza, de susto e medo, vamos, ó, tampar os ouvidinhos, fechar os olhinhos e não dar atenção para essas coisas, sabe? Porque o amor do nosso Deus, o amor que entra no nosso coração, Ele expulsa e Ele manda para fora todo medo. Então vamos confiar no nosso Senhor Jesus e espalhar, ser responsável por espalhar boas notícias, tá bom? Essa foi a primeira parte do nosso vídeo, tá? Sobre boas notícias. Eu espero que tenha dado para vocês compreender, crianças. E agora eu já vou preparar a segunda parte do nosso vídeo, tá bom? Beijinho!